Fala meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos continuar hoje o estudo do direito do trabalho. Analisaremos a figura do empregador, tema que tem previsão lá na CLT, no artigo 2º. Estamos seguindo uma lógica, né? Vimos a relação de trabalho, depois falamos de uma relação mais específica, que é a relação de emprego, e dentro da relação de emprego falamos do primeiro ator social, que é a figura do empregado. Agora precisamos olhar a outra ponta, que é o nosso empregador. E é justamente isso que veremos neste vídeo. Bom, galera, antes de começar, eu só peço, se possível, é claro, para que vocês deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Isso ajuda demais mesmo. Mas vamos lá, conteúdo na tela, falando de empregador. Bom, a definição de empregador é a seguinte: segundo o artigo 2º caput da CLT, temos que empregador é a empresa. Muito cuidado aqui, pessoal, tá? Empregador é a empresa. Este conceito, esta expressão, ela não foi muito feliz. Faltou técnica do nosso legislador. Mas para provas objetivas, o que precisamos saber é justamente a literalidade do dispositivo. Portanto, empregador, o que vai cair na nossa prova é isto: é a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e ainda dirige a prestação pessoal dos serviços. Portanto, aqui temos a definição de empregador. Empregador, segundo a CLT, é a empresa. Agora, dentro desta expressão empresa, precisamos ter em mente que ela deve ser entendida, interpretada da forma mais abrangente possível. Portanto, essa empresa aqui pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica e até mesmo um ente despersonalizado, como por exemplo, a massa falida ou ainda o espólio. Em linhas gerais, galera, então o empregador, ele será todo aquele, pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado que contrate um empregado. Portanto, empregador é quem contrata empregado. Seja então uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado, se contratou um empregado, será de fato um empregador. Mas o que cairá na nossa prova, repito, é que o empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal dos serviços, ok? Então, isso você precisa memorizar. Agora que superamos a definição de empregador, vamos dar um passo a mais. Precisamos identificar os empregadores por equiparação. Bom, a CLT traz, no parágrafo 1º do artigo 2º, alguns grupos que são considerados também empregadores. Neste caso, empregadores de forma equiparada, empregadores por equiparação. Precisamos memorizar este grupo de pessoas. Temos o seguinte, então: serão considerados também empregadores, neste caso, empregadores por equiparação, os profissionais liberais, por exemplo, médicos, dentistas, arquitetos e por aí vai, as instituições de beneficência, outras instituições sem finalidade lucrativa e, por fim, as associações recreativas. Portanto, em um primeiro momento, a CLT trouxe o conceito de empregador e depois listou ali um rol de pessoas que serão consideradas empregadores por equiparação, que podem ser consideradas empregadores por equiparação. Precisamos gravar estas pessoas e para isso temos aqui um mnemônico. O nosso macete forma a palavra PIA. P de profissionais liberais, a letra I de instituições de beneficência e outras instituições sem finalidade lucrativa e a letra A de associações recreativas. Então, estes são os empregadores por equiparação. Repetindo: profissionais liberais, instituições de beneficência, outras instituições sem finalidade lucrativa e, para fechar, as associações recreativas. Beleza? Seguindo mais um pouco, vamos analisar agora as características do nosso empregador. A primeira delas é a ideia de despersonalização. Bom, galera, aqui é o seguinte: em relação ao empregador, temos que as alterações na estrutura do empreendimento, na estrutura da empresa, por exemplo, mudança de sócios, não afetará os contratos de trabalho que estejam em curso. Então, a alteração na empresa não afeta os contratos de trabalho.
Isso é totalmente diferente se levarmos em conta o que estudamos na figura do empregado. Lá no empregado, vimos que a característica, o requisito, era da pessoalidade, ou seja, o empregado ele não poderia ser substituído. Em relação ao empregador, pode ali haver normalmente mudança de sócio, mudança na estrutura empresarial. Isso não afetará em nada os contratos de trabalho, justamente pela ideia da despersonalização. Beleza? Seguindo um pouco mais, a outra característica que veremos por aqui é a assunção dos riscos, também chamada de princípio da alteridade. Aqui temos o seguinte: os riscos do empreendimento, os riscos daquele negócio, eles não podem ser divididos com o empregado. Falamos até no conceito desta parte, né, galera? Temos aqui, ó. Então perceba, o empregador é aquele que assumindo os riscos da atividade econômica. Aqui temos o princípio da alteridade, portanto. Então, o empregador, ele precisa sozinho assumir os riscos da atividade econômica. Não poderá, portanto, dividir os riscos com o seu empregado. Beleza? Então, aqui temos as duas características: despersonalização e também assunção dos riscos, que remete ao princípio da alteridade. Seguindo mais um pouco, dentro do tópico empregador, temos três temas bem importantes que devem ser estudados, e são os seguintes: grupo econômico, sucessão de empresas e também a ideia do sócio retirante. Neste vídeo, analisaremos o grupo econômico. Sucessão de empresas e sócio retirante ficará para a próxima aula. Quando falamos de grupo econômico, estamos diante do artigo 2º ainda, né, da CLT, mas lá no parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. E é justamente isso que veremos neste momento. Vamos lá então. Grupo econômico, analisando o artigo 2º, parágrafo 2º da nossa CLT. Temos o seguinte então: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou, ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Para fins didáticos, eu fiz o seguinte: fatiei o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, em dois blocos, bloco 1 e 2. No bloco 2, perceba um outro detalhe. Temos aqui uma parte do texto grifada em amarelo, com marca-texto. Essa parte marca-texto é justamente uma atualização que aconteceu na CLT em 2017, fruto da nossa reforma trabalhista. Mas veremos já já. Vamos para aquela parte que não tivemos alteração na CLT. Sempre foi deste jeito. É a primeira parte. Então perceba, neste bloco 1, temos aqui, o texto faz menção à figura de um grupo econômico por subordinação, também chamado de grupo econômico vertical. Então, no bloco 1, temos uma espécie de grupo econômico, e no bloco 2, surge uma outra espécie de grupo econômico. No bloco 1, repito, temos o grupo econômico por subordinação, também chamado de vertical. Analisaremos no próximo slide cada um dos detalhes deste grupo econômico, ok? Aqui é uma visão geral só, uma visão macro. Agora, com a reforma trabalhista, temos também, passamos a admitir na CLT, um grupo econômico por coordenação, também chamado de horizontal. Então perceba, esta parte grifada em amarelo, com marca-texto, ela contempla um novo grupo econômico que tem previsão agora na CLT. Repetindo, o grupo econômico por coordenação. Este grupo econômico por coordenação, ele já existia na Lei do Rural e também era reconhecido pela própria jurisprudência do TST. Mas o que aconteceu agora com a reforma é que no próprio texto seletista, na nossa CLT, tivemos também a sua inclusão. Maravilha? Agora se atente a um detalhe, pessoal. Independentemente do grupo econômico que seja reconhecido, por subordinação ou coordenação, o reflexo, a consequência, será uma só. Teremos, portanto, uma responsabilidade solidária. Eu até coloquei aqui, ó, a consequência é com o reconhecimento do grupo, independentemente de qual seu tipo,
será uma responsabilidade do tipo solidária. Veremos no próximo slide o que isso significa. Aqui, repito, é só uma visão geral. Então vamos para o próximo slide e mergulharemos, agora sim, no estudo do nosso grupo econômico. Bora lá então. Bom, o conceito de grupo econômico é o seguinte: uma ou mais empresas que estão ligadas entre si e exerçam atividade econômica. Então, temos ali uma ou mais empresas. Cada uma dessas empresas tem seu próprio CNPJ, ou seja, elas possuem personalidade jurídica própria e estão ligadas, se reuniram para exercer atividade econômica de forma conjunta. E esta reunião, galera, entre as empresas pode ocorrer de duas formas, de maneira coordenada ou ainda de maneira subordinada. É justamente levando em conta como ocorreu esta reunião entre as empresas que nasce as espécies de grupo econômico. Então vamos observar aqui, ó, temos duas espécies: grupo econômico por subordinação e um grupo econômico formado por coordenação. Vamos começar a análise com o grupo econômico por subordinação, que é o mais comum e o mais fácil também de identificar na prática. Vamos lá. Quando falamos de um grupo econômico por subordinação, temos empresa ou empresas que controlam, dirigem ou administram outras empresas. A ideia aqui é a seguinte: temos uma empresa controladora, ou seja, uma empresa que controla outras empresas. É uma empresa mãe controlando outras empresas, as empresas filhas por ali. O desenho seria esse, pessoal. A empresa controladora, ela está controlando, como o nome diz, dirigindo ou administrando as outras empresas. Vamos dar nomes que fica um pouco mais fácil. Suponhamos aqui que temos a figura do grupo Bradesco, tá? Então, a empresa que controla tudo é o Grupo Bradesco. A empresa 1 seria, por exemplo, o Banco Bradesco. A empresa 2 seria o Bradesco Seguro. A empresa 3, Bradesco Saúde. Perceba, todas estas empresas, 1, 2 e 3, elas são controladas pelo Grupo Bradesco. Quem está no poder, quem dirige, administra ou controla é o Grupo Bradesco. E todas as outras empresas são subordinadas, daqui que vem o nome, são subordinadas à empresa controladora, ao nosso Grupo Bradesco. Beleza? Esta é a forma mais comum de grupo econômico e também aquela mais fácil de identificar. Por outro lado, temos uma outra espécie de grupo econômico, chamado de grupo econômico por coordenação. Perceba, se saímos da subordinação, significa que neste grupo de coordenação não teremos uma empresa controlando as demais. O máximo que acontece são empresas que se reuniram para atuar de forma colaborativa e harmoniosa. Então elas atuam em colaboração, numa linha reta, sem que nenhuma empresa faça o controle delas, ok? Temos, portanto, o seguinte: não existe uma empresa controladora. O nosso gráfico, o nosso desenho ficaria desta forma: empresa 1, empresa 2 e empresa 3 estão atuando de forma linear, de forma harmoniosa, todas colaborando por um objetivo em comum. Mas perceba, nenhuma faz o controle em relação à outra, ok? A autonomia está, portanto, preservada. Este é o grupo econômico por coordenação. Portanto, dois grupos econômicos por subordinação, quando existe uma empresa controladora que controla, dirige ou administra outras empresas. Aqui existe, como eu disse, a presença de uma controladora, né, de uma empresa mãe. E por fim, temos a espécie do grupo econômico por coordenação. Aqui não existe uma empresa controladora e as empresas estão atuando de forma harmoniosa em colaboração. Tendo analisado as espécies de grupo econômico, vamos identificar agora como e quando, né, ocorre a sua caracterização. Quais são os requisitos para formar um grupo econômico? Principalmente este grupo econômico por coordenação. Ele é mais difícil, como eu disse, de visualizar e identificar na prática. Então vamos lá. Em um primeiro momento, antes da reforma trabalhista de 2017, tínhamos o seguinte: a identidade de sócios
era quase que prova cabal para a caracterização do grupo econômico. Portanto, se na empresa, por exemplo, aqui, ó, na empresa 1, 2 e 3 tivéssemos o mesmo sócio, significaria, antes da reforma, a existência ali de um grupo econômico. Acontece com a reforma trabalhista, a partir de 2007, este cenário mudou. Perceba só, no parágrafo 3º do artigo 2º, temos o seguinte: a identidade de sócios não basta, repito e grifo, não basta para a caracterização do grupo econômico. Isso não significa, repito, não significa que a identidade de sócios é irrelevante. Nada disso. A identidade de sócios é um primeiro e importante requisito para a caracterização de um grupo econômico, mas ela sozinha não basta. Precisaremos de outras etapas, de outros requisitos também. E estes requisitos estão presentes lá no parágrafo 3º do artigo 2º da nossa CLT. Foram inseridos pela Reforma Trabalhista de 2017. Então vamos analisar os outros requisitos. Repetindo só, precisamos sim da identidade de sócios, mas também de um algo a mais. Vamos ver agora o que seria este algo a mais. Bom, para caracterizar, para identificar um grupo econômico, além da identidade de sócios, precisamos também ter o seguinte: a comunhão de interesses, o interesse integrado e, por fim, a atuação conjunta entre as empresas. Então, até coloquei um mnemônico aqui, ó, o nosso mnemônico CIA: comunhão de interesses, interesse integrado e atuação conjunta. Só um detalhe, galera. Quando falamos em comunhão de interesses e interesses integrados, temos aqui expressões sinônimas, tá? Então, o legislador, ele só reforçou a ideia inicial. Comunhão de interesses, interesses integrados são absolutamente a mesmíssima coisa, mas precisamos saber para fins de prova. E, além disso, atuação conjunta. Vamos exemplificar a situação. Suponhamos o seguinte, pessoal. Empresa 1, empresa 2 e 3 possuem o mesmo sócio. Legal, já temos um bom indicativo aqui de um grupo econômico. Mas desde o advento da reforma trabalhista, em 2017, a identidade de sócios não basta. Precisamos ter um algo a mais. Vamos em busca deste algo a mais. Seria a comunhão de interesses, o interesse integrado, que, como eu disse, são expressões sinônimas, e a atuação das empresas conjuntamente. Bom, suponhamos que a empresa 1 seja um supermercado, a 2 um depósito de bebidas e a empresa 3 seja um açougue, vai. Vamos melhorar, um posto de combustível, beleza? Perceba só, as três empresas, elas possuem exatamente a mesma logomarca. Opa, 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 vamos colocar mais um ponto aqui, tá? A mesma logomarca nas três empresas. Além disso, temos o seguinte: nas três empresas também elas possuem o mesmo departamento de RH. Então, a contratação de empresa 1, 2 e 3 é feita pelo mesmo RH, colocando aqui um ponto de número 2. Não está ficando, mas enfim, agora ficou. Um ponto de número 2. E por fim, temos o seguinte: vamos imaginar que o preço da bebida, da cerveja, por exemplo, sempre que cai na empresa 1, cai nas demais empresas. Então, conjuntamente, ao mesmo tempo, existem ali ações promocionais. Então, vamos colocar o terceiro detalhamento. Então, perceba só, neste caso específico, tivemos em um primeiro momento a identidade de sócios. Embora ela não baste, é um indício. Fomos atrás de outros indícios. Identificamos ali comunhão de interesses, interesse integrado e também que estas empresas fazem atuações conjuntas, ou seja, ações promocionais ao mesmo tempo. Perceba só, a identidade do grupo econômico está configurada. Temos, de fato, um grupo econômico estabelecido e caracterizado. Até aqui, beleza. Vimos conceito, espécies, caracterização, mas a pergunta que fica é a seguinte: para que é importante, qual é a importância da caracterização, da identificação de um grupo econômico? Bom, rapaziada, seguinte, a partir do momento que identificamos o grupo econômico, teremos ali uma responsabilidade bem específica, que é a chamada responsabilidade solidária. Se liga só, quando falamos numa responsabilidade solidária, o que temos é isso aqui, ó. Todas, repito,
todas as empresas do grupo são responsáveis pelos débitos trabalhistas. Então vamos imaginar o seguinte: o nosso amigo aqui, ele foi contratado pela empresa 3, Bradesco Seguros. Suponhamos que a empresa 3, o Bradesco Seguros, não pagou as dívidas trabalhistas, não honrou com as dívidas trabalhistas. Temos aqui o seguinte, então. O nosso amigo da empresa 3, ele poderá, como a responsabilidade é solidária, e estamos diante de um grupo econômico, do grupo Bradesco, que é um grupo econômico, este nosso amigo, ele poderá ingressar, cobrando estas dívidas trabalhistas, contra qualquer, repito, contra qualquer empresa do grupo econômico. Ou seja, a partir do momento que a responsabilidade é solidária, não existe uma ordem de cobrança. Eu posso ir em cima de qualquer das empresas, uma ou mais de uma ao mesmo tempo. Portanto, galera, dentro do grupo econômico, estamos falando de uma responsabilidade do tipo solidária. Não é, repito, não é subsidiária. Se estivéssemos falando de uma responsabilidade subsidiária, que não é o caso, teríamos uma ordem de cobrança. Ou seja, o nosso amigo, ele teria que primeiro acionar aquela empresa que fez o contrato com ele, que o contratou, né? A empresa principal, e só então, se esta não pagasse, poderia acionar as demais. Na solidária, que é o caso do grupo econômico, não funciona desse jeito. O nosso amigo, ele pode ingressar com a reclamação trabalhista contra qualquer das empresas. Beleza? E para encerrar o vídeo, a doutrina costuma dizer que esta responsabilidade solidária é do tipo dual. Não cai muito em prova essa expressão, tá? O que vale são os reflexos desta dualidade. Então, a responsabilidade solidária, ela pode ter uma vertente ativa e também uma vertente passiva. Calma que você já vai entender. Quando falamos de uma responsabilidade solidária ativa, já estudamos por sinal. É esta que vimos aqui, ó. Então perceba só, na responsabilidade solidária ativa, temos que as dívidas trabalhistas, elas são de responsabilidade de todas, repito, todas as empresas do grupo econômico. Então o nosso amigo, o nosso empregado, ele pode cobrar todas as empresas do grupo econômico. Não existe uma ordem de cobrança, uma ordem de preferência. As dívidas são de todas as empresas do grupo econômico, ok? Esta é a responsabilidade solidária ativa. Em relação a uma responsabilidade solidária passiva, temos o seguinte: nasce por aqui a figura do empregador único, ou seja, de um só empregador representando todo o grupo econômico. Então perceba, dentro da figura do grupo econômico, mesmo que tenhamos muitas empresas, consideraremos que ali só temos, de fato, um único empregador, um único, entre aspas aqui, né, patrão, tá? Essa é a ideia da responsabilidade solidária do tipo passiva. Perceba só, galera, esta responsabilidade solidária passiva cai um pouco mais. E temos, em virtude da teoria do empregador único, três reflexos. O primeiro deles: os empregados, eles podem trabalhar em qualquer empresa do grupo econômico. Exatamente. O nosso empregado pode trabalhar por um período no Bradesco Seguros, por um outro período no Bradesco Previdência e assim sucessivamente, tá? Os empregados, eles podem trabalhar em qualquer empresa do grupo. Afinal, temos ali um empregador único. Então, esse empregador, onde ele estiver precisando de mão de obra, ele pode deslocar aquele empregado, ok? Além disso, temos o seguinte também. Em virtude desta teoria ou desta figura do empregador único, nasce o seguinte: aqueles trabalhadores, aqueles empregados que prestarem serviço a mais de uma empresa do grupo econômico, não teremos ali configurado mais de um contrato de trabalho. Ou seja, não é porque o nosso amigo ele trabalhou na empresa 1, 2 e 3, determinado grupo econômico, ele terá necessariamente 3 contratos de trabalho. Nada disso. Repetindo, é a figura do empregador único, portanto, um único contrato de trabalho. Essa previsão, ela está lá na súmula 129 do nosso TST. Vou colocá-la aqui, ó. Perceba só. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não, repetindo, não
caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Se ele trabalhou em uma ou 200 empresas de um grupo econômico, terá apenas um contrato de trabalho. Isso é reflexo da figura do empregador único. Ela nasce justamente na ideia de responsabilidade solidária passiva. E por fim, temos o seguinte: ainda na lógica do empregador único, nasce esta situação aqui, ó. Temos que é possível que o nosso empregado, ele seja admitido, seja contratado por determinada empresa e a sua demissão, a baixa na CTPS, seja feita por empresa diferente. Então, novamente, vamos imaginar o nosso camarada aqui. Suponhamos que ele tenha sido contratado pela empresa 3 pelo Bradesco Seguro. Admissão, portanto, pela empresa 3. A sua demissão, a baixa na CTPS, foi dada pela empresa 1, o Bradesco Previdência. Pode? Pode sim. Afinal de contas, a ideia, repetindo mais uma vez, é do empregador único. Temos, a ideia é essa aqui, ó, temos um único empregador para todo este grupo econômico. Maravilha, pessoal? Então é isso. Passamos a régua aqui nesta primeira parte relacionada ao empregador. Vimos a sua definição e também falamos de grupo econômico. Está faltando seção de empresas e também sócio retirante. Vamos resolver agora algumas questões e essa parte que está faltando veremos na próxima aula. Bora então resolver questões. Vamos lá. Questão de número 1 na tela. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos com o gabarito. E o gabarito por aqui é a incorreção. Este item está errado, portanto. E o erro está aqui, ó. Considera-se empregador e essa parte, ó, sem assumir nada disso. Vimos lá na parte teórica o seguinte: o conceito de empregador é este: é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, temos aqui o princípio da alteridade, admite, assalaria ou ainda dirige a prestação pessoal de serviços. Então, essa parte está incorreta, ó, mesmo sem assumir os riscos da atividade econômica. Nada disso. O empregador, ele precisa assumir os riscos da atividade, ok? Item incorreto, vamos para a questão de número 2. Pausem o vídeo e já voltamos, pessoal. E esta questão está corretíssima, galera. Bom, lá na parte teórica falamos o seguinte: vimos os empregadores por equiparação. E até colocamos um mnemônico, né? O mnemônico IA. Então, são empregadores por equiparação, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, a questão fala sobre isso, e outras instituições sem finalidade lucrativa, além, é claro, das associações recreativas. Então, perceba só, as instituições beneficentes, esta daqui, ó, esta daqui, para os efeitos da relação de emprego, são equiparadas, perceba, empregador por equiparação, são equiparadas ao empregador, quando admitirem trabalhadores como empregados. Exatamente, galera, está aqui no nosso esquema e faz parte do nosso mnemônico IA. Só recapitulando, são empregadores por equiparação, segundo a nossa CLT, profissionais liberais, instituições de beneficência, outras instituições sem finalidade lucrativa e, por fim, as associações recreativas, ok? Portanto, questão correta. Vamos para a de número 3 agora. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito desta questão é o erro. Ela está incorreta. E o erro está aqui, galera. Ó. Não há solidariedade pelas obrigações trabalhistas entre as empresas de um grupo econômico. Errado. Falamos muito que há sim solidariedade. Vimos o seguinte: assim que um grupo econômico ele é reconhecido, a responsabilidade solidária é o reflexo, é a consequência imediata. Então teremos sim uma responsabilidade do tipo solidária. Seria aquela responsabilidade efeito Titanic. Se afundou uma empresa, todas vão junto. Ou seja, todas as empresas do grupo econômico são responsáveis pelas dívidas, pelas obrigações trabalhistas. Além disso, falamos também que esta responsabilidade solidária tem uma natureza dual, sendo ativa e também passiva.
Quando falamos de uma responsabilidade solidária ativa, temos esta ideia que analisamos acima. Todas as empresas do grupo são responsáveis pelas dívidas trabalhistas. Então, as dívidas trabalhistas são de responsabilidade de todo o grupo econômico. Já a responsabilidade solidária passiva, temos aqui a ideia do empregador único, ou seja, o empregador é todo o grupo econômico e não cada uma das empresas deste grupo. A ideia sendo do empregador único, temos os seguintes reflexos: os empregados, eles podem trabalhar em qualquer empresa do grupo econômico. Se trabalharem em mais de uma empresa do grupo, não será configurado mais de um contrato de trabalho. Até porque a ideia é de um único empregador. Teremos, portanto, um único contrato de trabalho. Essa previsão está na súmula 129 do TST. E, por fim, é plenamente possível que o empregado ele seja admitido pela empresa X e a baixa, a sua demissão, ocorra por uma empresa distinta que integre aquele grupo. Por exemplo, empresa Y. Beleza? Então perceba, a questão erra quando fala que não há solidariedade. Nada disso. A primeira consequência, o reflexo imediato do reconhecimento de um grupo econômico é justamente a presença da solidariedade. Ou seja, todas as empresas do grupo são responsáveis pelas obrigações trabalhistas. Portanto, gabarito é a incorreção. Vamos para a questão de número 4 agora. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra B de bola. Cuidado que ela está pedindo a incorreta. Esta é uma questão excelente para revisarmos todo o conteúdo. Perceba só. Letra A. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Foi o que vimos quando falamos de empregadores por equiparação. Até comentamos do mnemônico IA. Profissionais liberais, instituições de beneficência e outras instituições sem fins lucrativos e, por fim, associações recreativas. Estes são os nossos empregadores por equiparação. Vamos ver, então, a letra A está correta, a questão pede a incorreta. Vamos ver a letra C aqui. Pulei a B, tá? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Exatamente é o conceito de empregador. Vimos? Então, esta aqui está também correta. Letra A e letra C estão corretas. Letra D. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Até aqui, tá ok. Sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. Exatamente, falamos do nosso mnemônico CIA, né? É o seguinte, pessoal. Hoje, com a reforma trabalhista de 2017, não basta a mera identidade de sócios para a configuração do grupo econômico. Precisamos de um passo além. A mera identidade dos sócios é sim importante, a identidade de sócios, né? Na realidade. É importante, mas precisamos de outros requisitos. E estes 3 outros requisitos que precisaremos são os seguintes: comunhão de interesses, o interesse integrado, que são basicamente expressões sinônimas, né? E, por fim, a atuação conjunta entre as empresas do grupo. Maravilha? Então, a letra D também está correta. Vamos ver o erro da B. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, não serão responsáveis solidariamente pelas obrigações. Nada disso. Não serão está incorreto. Elas serão. Sim, senhor. Então, a consequência, o reflexo do reconhecimento do grupo econômico, seja por subordinação ou ainda por coordenação, será a responsabilidade solidária das empresas. Portanto, este item erra porque diz que não serão responsáveis. Elas serão sim responsáveis. Portanto, nosso gabarito, como o comando da questão pede a incorreta, só pode ser letra B de bola, ok? Vamos agora para a nossa última questão. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito.
E o gabarito por aqui é a incorreção. Item, portanto, errado. Bom, na parte teórica, falamos o seguinte: a caracterização, os requisitos, para a configuração do grupo econômico são os seguintes. Em um primeiro momento, antes da reforma trabalhista, bastava a identidade de sócios. Hoje, não mais. Então, não basta a identidade de sócios. Aqui a questão já está errada, Porque diz o seguinte: caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo desnecessária. Então, sendo desnecessária para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Nada disso. A identidade de sócios, após a reforma de 2017, não basta. Ela é sim importante, é um bom caminho, um ponto de partida, mas não é, por si, suficiente. Precisamos também de outros requisitos. Estes requisitos formam nosso mnemônico CIA: comunhão de interesses, interesse integrado, além da atuação conjunta entre todas as empresas do grupo econômico, ok? Então, recado final é o seguinte: hoje não basta mais a identidade de sócios para a caracterização do grupo econômico. Precisaremos também da demonstração da comunhão de interesses, interesse integrado e atuação conjunta entre todas as empresas do grupo econômico. Portanto, o gabarito desta questão é o erro. Bom, galera, então é isso. Assim fechamos este primeiro vídeo de empregador e no próximo veremos sucessão de empresas, sócio retirante e também os poderes do nosso empregador. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa um like, por gentileza, se inscreva no canal, que isso ajuda muito mesmo. Voltaremos em breve com novos vídeos e mais conteúdos. Valeu, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!